Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui para mais uma palestra do ciclo Projeto Ciências 19 horas, né, um ciclo de palestras mensais aberto ao público em geral. Bom, e hoje é um grande prazer termos aqui o professor João Steiner, né? Ele é um dos maiores astrofísicos do Brasil, um especialista em astrofísica estelar, galáxias, quasares e astronomia óptica, né? Ele é físico, formado pela USP, fez mestrado e doutorado na USP também, e atualmente é professor titular do Departamento de Astronomia do Instituto Astronômico, Geofísico e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. Né? Ele também é o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? E coordenador do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. E membro da Academia Brasileira de Ciências também. Como eu disse, ele tem um longo currículo na área de astrofísica e também como um administrador. Ele foi diretor de várias unidades e atualmente é o diretor do Instituto de Estudos Avançados, né? E hoje ele está aqui para falar sobre buracos negros, né? Então é um prazer, nós temos aqui o professor João Steiner. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao professor Agostinho por esse gentil convite de voltar mais uma vez a São Carlos, né? É uma cidade que eu visito com uma certa frequência e sempre com muita alegria. Uma cidade que é muito focada na pesquisa, muito focada na ciência, né? E hoje o convite foi para falar sobre buracos negros, ou mais especificamente, buracos negros, 2 pontos. Eles existem? Então eu vou contar a minha versão dos fatos, que é a versão de um astrofísico observacional. Alguém que usa telescópios, primeiro constrói telescópios, depois usa telescópios para entender como é que o universo como é que ele funciona. Os buracos negros são evidentemente um dos aspectos mais interessantes de se pesquisar no universo, porque a astrofísica, aliás, é uma ciência peculiar, porque ela usa o universo como um laboratório. E é o maior laboratório que a gente pode ter para fazer pesquisa, é o próprio universo. E muitas coisas que nós queremos pesquisar só existem no universo. Buracos negros estão entre essas coisas, né? Elas só existem no contexto astrofísico, né? Vocês nunca ouviram de alguém falar que fabricou um buraco negro no laboratório, ou que ele tem um buraco negro no armário, ou coisas desse tipo, né? E a história dos buracos negros, ela começou há muito tempo atrás, e durante muito tempo ela foi assunto de especulação. A ideia de buraco negro é uma ideia associada à teoria da relatividade geral. Como vocês sabem, a teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita, que foi desenvolvida pelo Einstein, publicada em 1905. Em 1900, e portanto fez 100 anos no ano passado, em 1916 ele publicou uma teoria onde a relatividade restrita pudesse ser generalizada para referenciais não inerciais, isto é, referenciais acelerados. A relatividade restrita só funciona em sistemas de movimento linear não acelerado. Quando ele escreveu as equações bastante sofisticadas, ele sofreu muito, inclusive, para chegar às equações que descrevem a teoria da relatividade geral, que basicamente pode também ser visto como uma teoria da gravitação. Porque a gravitação é uma maneira de ver a gravitação, é ver, olhá-la como sistemas acelerados, né? Quando ele publicou essas equações em 1916, ele apresentou
o resultado em novembro de 1915, na Academia de Berlim, e isso foi, enfim, saudado como uma grande notícia. Nesta época, a Alemanha estava em guerra, e um astrofísico chamado Karl Schwarzschild era um oficial do exército alemão e estava no fronte russo, e tinha sido atingido na guerra e estava gravemente enfermo, hospitalizado. Ele recebeu o trabalho do Einstein no hospital, analisou as equações e encontrou a primeira solução para as equações, que é a chamada solução de Schwarzschild. Mandou o trabalho para o Einstein e o Einstein apresentou em janeiro, 3 meses depois, na Academia de Berlim. Então, em 3 meses, o trabalho do Einstein viajou até a frente de guerra da Rússia, um sujeito hospitalizado achou a solução e mandou de volta. E os caras não tinham internet, certo? Hoje em dia isso seria até imaginável. Naquela época, né? E vocês imaginem como isso era complicado. E dezembro, janeiro, o inverno russo é extremamente rigoroso. Bom, essa solução de Schwarzschild é uma solução curiosa, porque ela é válida para campos gravitacionais com simetria esférica. Isto é, um campo que é igual em todas as direções, certo? Não existe nenhum eixo preferencial. Então essa é a solução de Schwarzschild. E a solução de Schwarzschild tem uma peculiaridade. Ela é muito semelhante à gravitação newtoniana na aproximação de campos fracos. Isto é, se nós quisermos descrever a gravidade na superfície da Terra, a solução de Schwarzschild e a solução de Newton são idênticas, não faz a menor diferença. Mas quando você se aproxima de objetos com grande gravidade, anãs brancas, estrelas e nêutrons, a diferença começa a ficar significativa. E se o objeto for extremamente compacto, de tal forma que a gravidade torna-se muito forte, surge uma singularidade, isto é, tem uma certa superfície que ocorre a uma distância que nós chamamos de raio de Schwarzschild, onde, para uma explicação simples, nós poderíamos imaginar que a gravidade tende ao infinito, tá certo? E se existe essa singularidade com a gravidade tendendo ao infinito, então nada desse corpo pode sair do corpo, nem uma partícula, nem um fóton, nem um feixe de luz. Portanto, se uma estrela fosse tão concentrada que gerasse essa singularidade em torno dela, e isso acontece se ela for muito compacta, para um observador externo ele enxergaria uma coisa negra. Daí a ideia de buraco negro, porque a luz não consegue escapar dessa estrela, por causa dessa singularidade. Mas, em 1916, isso era simplesmente uma solução. Ninguém pensou na época que pudesse haver um corpo no universo que pudesse ser tão compacto, tão denso, que pudesse se transformar em buraco negro. E durante muito tempo foi assim. Inclusive, por volta de 1933, o Einstein escreveu um trabalho dizendo que seria impossível haver objetos com singularidade de Schwarzschild no universo, né? Por alguma razão ele chegou a essa conclusão evidentemente incorreta, né? Naquela época, na década de 30, especulou-se muito sobre como é que as estrelas morrem. E essa é uma questão central para entender a astrofísica de buracos negros. Como é que as estrelas morrem? Hoje nós sabemos que as estrelas morrem de 3 formas diferentes, né? Se uma estrela tem baixa massa,
ela morre de um jeito, se tiver massa intermediária, morre de outro, e se tiver massa muito grande, morre de uma terceira maneira. E eu vou mostrar rapidamente de como que nós imaginamos hoje que as estrelas morrem, para a gente entender como é que no conceito da astrofísica nós imaginamos que os buracos negros possam existir. Esta é uma estrela morrendo e se transformando numa anã branca. Anãs brancas são estrelas que têm uma massa semelhante à massa do Sol e um raio semelhante ao raio da Terra. Isto é, são objetos extremamente densos. Tipicamente, uma anã branca tem uma densidade que é de 1 milhão de vezes a densidade da água. Tá? E o Sol vai se transformar numa anã branca daqui a 5 bilhões de anos. É fácil fazer essa conta, nós conhecemos essa conta com bastante detalhe e é bastante seguro. Dentro de 5 bilhões de anos, o Sol vai expelir a sua camada externa. Tá? Ele vai crescer muito, inclusive vai ficar do tamanho da órbita da Terra, de tal forma que a Terra praticamente vai ser engolida pelo Sol. Logo depois, vai expelir a camada externa e a camada interna vai se concentrar, formando, então, uma anã branca. E uma coisa curiosa é que quando as estrelas morrem, e aqui nós estamos vendo a fotografia de uma estrela morrendo, isso aqui é uma nebulosa planetária. Nebulosas planetárias são exatamente estrelas se transformando em anãs brancas, no momento em que elas expelem a camada exterior e a camada interior vai se condensando. Ao se condensar, ela fica muito quente, tem uma temperatura muito elevada, capaz de ionizar, iluminar toda a camada que está sendo expelida. E normalmente, quando uma estrela morre, a gente vê um eixo. Tá? Aqui vocês veem uma assimetria. Isso mostra que existe aqui um eixo de rotação. A estrela estava girando nesse sentido, então quando ela morre, ela ejeta matéria preferencialmente pelos polos. Isso é uma coisa curiosa, eu vou mostrar várias fotos e vocês sempre vão descobrir que existe um eixo que revela o eixo de rotação. Tá? Quando a estrela morre, ela não ejeta matéria com simetria esférica. No próximo slide eu vou mostrar uma outra nebulosa planetária e, portanto, uma outra anã branca se formando aqui. Essa nebulosa planetária é chamada nebulosa planetária do olho do gato, por uma razão mais ou menos óbvia. Nesta fotografia aqui, que foi tirada pelo telescópio espacial Hubble, na luz visível, você não vê um eixo, você não vê uma direção preferencial. Mas quando a mesma nebulosa é fotografada no infravermelho, e portanto a gente fotografa o calor que ela emite, você tem esta imagem aqui. É a mesma nebulosa do olho do gato. Né? Tem a estrela anã branca se formando aqui no centro, e aqui você vê o eixo de rotação da estrela. Tá? Toda vez que uma anã branca se forma, ela revela o eixo de rotação. E daqui a pouco nós vamos ver por que isso é importante. Essa é uma terceira nebulosa planetária se formando, quer dizer, é uma terceira nebulosa planetária demonstrando a formação de uma anã branca. E novamente vocês veem aí um eixo de rotação revelado. Muito bem. Uma estrela, para se transformar em anã branca, ela tem que ter uma massa relativamente pequena. Se a estrela tiver uma massa maior, digamos, 8 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 15 vezes a massa do Sol, ela não se transforma em uma anã branca. Ela se transforma num outro tipo de objeto, que são chamadas estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons se formam a partir de grandes explosões de estrelas. Né? São os restos das supernovas. E esta teoria de que estrelas são restos de supernovas já foi lançada em 1933, por volta de 1933, por um físico suíço chamado Fritz Zwicky.
ele dizia que as supernovas são estrelas que explodem e o que sobra é uma estrela de nêutrons. Na época, ninguém sabia o que era uma estrela de nêutrons e todo mundo achava que esse sujeito era meio bizarro. E ele era bizarro mesmo porque ele brigava com absolutamente todo mundo. Todas as pessoas que ele encontrava, ele criava de uma forma uma briga. Inclusive com todos os colegas do departamento dele. Ele costumava dizer que os colegas do departamento dele eram todos bastardos esféricos. Bom, bastardo tudo bem, mas por que esférico? Porque são igualmente bastardos, não importa o ângulo com que se olhe. Bom, vocês podem imaginar que as teorias deles não eram muito populares, né? Inclusive a história de que supernovas se transformam em estrelas de nêutrons não ficou muito popular e não tinha muito crédito. Até que em 1968, muitos anos depois, 35 anos depois, foi descoberto o primeiro pulsar, que nós sabemos hoje, pulsares são estrelas de nêutrons em alta rotação. Aqui eu mostro uma nebulosa que é chamada nebulosa do Caranguejo. Essa nebulosa do Caranguejo está na posição do céu onde os astrônomos chineses registraram uma supernova no ano de 1054. Uma supernova que foi visível durante o dia. Ela tinha o brilho semelhante ao brilho da lua cheia. Nesse lugar, então, hoje nós temos uma nebulosa que está se expandindo a uma velocidade muito grande e lá no centro tem um pulsar, uma estrelinha que gira com uma rotação de 33 vezes por segundo sobre o seu eixo. Extremamente rápido. Isso é um pulsar e hoje nós sabemos que os pulsares são estrelas de nêutrons. Então essa é a segunda maneira com que as estrelas morrem, né? Estrelas de nêutrons. Então tiver uma massa de entre 8 e 20 vezes a massa do Sol, ela morre dessa forma, se transforma numa supernova. E quando a gente olha esta luminosidade, essa nebulosa em raio-x, nós vemos isso aqui. A mesma fotografia, a fotografia da mesma nebulosa, só que agora em raio-x. Então você vê de novo a nebulosa e aqui você vê o eixo de rotação. Tá? Existe novamente um eixo de rotação. Então também supernovas, estrelas de nêutrons, deixam a marca quando elas morrem o seu eixo de rotação. Bom, isso aqui é mais ou menos o que nós imaginamos ser uma estrela de nêutrons. Eu falei que uma anã branca é uma configuração que tem aproximadamente a massa do Sol com o raio da Terra, né? Isso faz com que a densidade média seja 1 milhão de vezes maior do que a densidade da água. Uma estrela de nêutrons tem a massa do Sol concentrada num raio de 10 quilômetros. Tá certo? Isso faz com que a densidade média dela seja de 1 trilhão de vezes a densidade da água. Ela é tão densa que os elétrons não sobrevivem nesse ambiente. Então, se por hipótese surgisse um elétron por decaimento do nêutron, ele imediatamente se transformaria juntamente com o próton num nêutron. E só os nêutrons é que são estáveis nessa configuração. Aqui está o eixo de rotação da estrela de nêutrons e aqui está o eixo magnético da estrela de nêutrons. Então, a luz é emitida nessa direção do eixo magnético e ao girar em torno de eixo de rotação, você produz um efeito farol. Quer dizer, você ilumina o espaço com uma lanterna, né? E se você tiver no feixe dessa lanterna, você vai ver pulsos. Mais ou menos como o farol marítimo, né? E por causa desses pulsos é que as estrelas são chamadas de pulsares. O pulsar da nebulosa do Caranguejo pulsa 33 vezes por segundo. Gira
dá 33 voltas por segundo em torno do seu eixo. Para vocês verem as grandes energias que estão envolvidas aí. Bom, qual é a terceira maneira com que as estrelas morrem? Uma é a anã branca, outra é a estrela de nêutrons, e a terceira é exatamente o buraco negro. Se uma estrela tiver de 15 a 20 vezes a massa do Sol, ou mais, 30, 40, 50, até 80 vezes a massa do Sol, a gente não conhece nenhuma estrela com mais de 80 vezes a massa do Sol, esse é o limite superior. Eta Carina, né, que é a estrela mais pesada que nós conhecemos, tem aproximadamente 85 vezes a massa do Sol. Quando essas estrelas morrem, elas imediatamente se transformam num buraco negro. Por quê? Porque elas formam o núcleo que sobra, tem uma massa que é muito maior do que seria suportado por uma estrela de nêutrons. As anãs brancas, elas têm um limite superior de massa, que é chamado limite de Chandrasekhar, que é 1,4 vezes a massa do Sol. Se uma anã branca adquirir massa e ultrapassar esse limite, ela colapsa e se transforma numa estrela de nêutrons. Mas a estrela de nêutrons também tem um limite superior, que é de aproximadamente 3 vezes a massa do Sol. Se ela adquirir massa e se transformar numa estrela de mais massa, ela colapsa e logo ela se transforma em buraco negro, porque rapidamente surge a superfície de Schwarzschild, porque o raio dela torna-se menor do que o raio de Schwarzschild, né? Então, estrelas de nêutrons já são quase buracos negros. Se ela tiver a massa maior do que isso, ela imediatamente se transforma em buracos negros. Em 1973, então, foi descoberto a primeira estrela que parecia ser um buraco negro naquela época. Essa estrela chama-se Cygnus X1, que ela foi descoberta em raio-x e foi a primeira fonte de raio-x descoberta na constelação do Cisne. Por isso, Cygnus é cisne em latim, Cygnus X1. Isso foi em 1973, que era uma estrela, mostrou-se que era uma estrela extremamente compacta, que tem uma massa de aproximadamente 10 a 12 vezes a massa do Sol, e portanto não pode ser nem uma anã branca, nem uma estrela de nêutrons. Então a ideia é que essa estrela seria um buraco negro. Então nós imaginamos que os buracos negros são detectáveis no universo, não porque a gente os possa enxergar diretamente. É claro, por definição, os buracos negros são negros, eles não emitem luz, né? Mas os efeitos colaterais deles são observáveis. Então, se um buraco negro estiver num sistema binário, como está ilustrado aqui, uma estrela normal, uma estrela comum, como o Sol, e um buraco negro girando em torno dessa estrela, ou essa estrela e o buraco negro girando em torno do centro de massa comum, então, parte da matéria dessa estrela pode ser transferida para o buraco negro. Tá? Quando isso ocorre, essa transferência não se dá em linha reta. Ela forma um disco em torno do buraco negro e esse disco vai espiralando para dentro, né, até ser absorvido aqui dentro do buraco negro. Nesse processo de espiralamento para dentro, produz-se uma grande quantidade de energia. É liberada toda a energia gravitacional do sistema do campo do buraco negro, é liberado nesse processo, se transforma em energia cinética. A energia cinética, por causa da fricção, se torna energia térmica, e a energia térmica então faz com que esse disco brilhe, tá? Mas brilha com temperatura de 1 bilhão de graus. E portanto a luz que sai não é a luz visível, ela é raio-x. Ela emite raio-x. Então, com telescópios de raio-x, que nós podemos observar no espaço, porque o telescópio de raio-x tem que ser colocado no espaço, porque a atmosfera absorve, nós podemos, então, observar não o buraco negro, e sim a parte interna desse disco, que é muito, muito quente, emite raio-x antes que o gás entre para o buraco negro. Tá certo? Então, a gente não vê o buraco negro e sim o efeito colateral dele.
a gente vê o que está acontecendo em volta dele, que é a emissão de raio-x. O primeiro caso, como mencionei, foi descoberto em 1973. Em 1975, eu defendi a minha tese de mestrado, que foi um modelo teórico para a emissão de raio-x desse 1x1. E desde essa época que eu me interesso por esse tipo de objeto, e na época parecia que nós teríamos um futuro assim muito promissor, porque nós descobriríamos muitos buracos negros desse tipo, e a gente poderia estudar não só as propriedades dos buracos negros com muito detalhe, mas também que os buracos negros teriam um papel extremamente importante na astrofísica do ponto de vista da evolução das estrelas, da evolução do universo como um todo. Mas logo se mostrou que esses buracos negros não são tão comuns assim. Né? E até hoje nós conhecemos buracos negros que se assemelham aqui a essa configuração, quer dizer, um buraco negro estelar em torno de uma estrela. Nós conhecemos cerca de 12 na nossa galáxia. Não são muitos. Né? Nós conhecemos outro tanto em galáxias próximas, que várias desses sistemas foram descobertos. Na grande nuvem de Magalhães, na pequena nuvem de Magalhães, na galáxia de Andrômeda e assim por diante. Mas não são muitos os sistemas. Aqui nós temos a galáxia de Andrômeda, que, como vocês sabem, é a galáxia mais próxima de nós. E aqui nós vemos o núcleo da galáxia de Andrômeda. E aí surgiu uma outra coisa muito interessante. Os núcleos das galáxias são extremamente luminosos. E alguns desses núcleos de galáxias são mais luminosos do que a galáxia inteira. E podem ser vistos a distâncias muito, muito grandes. Né? E muitas vezes esses núcleos são vistos e a galáxia não. Então nós chamamos esses objetos de quasares, objetos quase estelares. Eles podem ser vistos a distância. São os objetos mais distantes que a gente pode enxergar, são exatamente os quasares, porque eles são tão luminosos assim. E aí, durante muito tempo, se pesquisou o que produziria esse brilho no núcleo das galáxias. E já no começo da década de 70, logo depois do sucesso de se explicar signo X1, adquiriu credibilidade o modelo de que os quasares, na verdade, são buracos negros muito massivos que estão no centro das galáxias. Não são esses buracos negros pequenininhos, de 10 massas solares. Né? São buracos negros de 100 milhões de massas solares. Alguns, 1 bilhão de massas solares, tá? Que estão no centro das galáxias. E se esse buraco negro capturar a matéria da galáxia, né, você pode também produzir um disco de matéria girando em torno dele, e esse disco também pode brilhar, pode emitir raio-x, e ele ser visível a enormes distâncias. Durante muito tempo, essa teoria ficou muito especulativa. Muita gente acreditava que era uma boa teoria, muita gente não acreditava que essa fosse uma boa teoria. Ou melhor, que existiam outras teorias que pudessem explicar os quasares. Né? Aqui nós vemos uma fotografia de uma galáxia elíptica chamada NGC 4261 e uma fotografia do núcleo dela, tirada pelo telescópio espacial Hubble. Né? Aqui você vê esse quadradinho, está expandido aqui, fotografado pelo Hubble. O núcleo dela está aqui, tem uma mancha, parece um disco escuro, e bem aqui no centro o quasar. Né? O que sugere que você tem um disco de matéria espiralando para dentro do quasar. Curiosamente, vocês veem aqui 2 jatos em rádio. Esses jatos só são detectados em rádio, um para cima e outro para baixo. Vocês veem de novo aquela ideia de que existe um eixo de rotação, e esse eixo de rotação acaba
se revelando e mostrando a grandes distâncias de que objeto colapsado, como a anã branca, como a estrela de nêutrons, tem, na verdade, um eixo. Por que aparecem esses jatos? E, curiosamente, sempre aparecem dois. Quando aparece um para cima, aparece um outro para baixo. Isso é muito simples. O disco de matéria que gira no centro da galáxia, em torno do buraco negro, um disco tem dois lados, não é? Tem o para cima e tem o para baixo. Tudo que acontece para baixo, necessariamente, por simetria, vai acontecer para cima. Tá certo? Então, daí é que sempre aparecem dois jatos. E quando aparece um só, a gente consegue explicar por que só se vê um. Na verdade, existem dois, mas a gente só consegue enxergar um, porque a emissão é direcionada, por um efeito que se conhece muito bem. Então, esses jatos associados a quasares, eles também são muito comuns, né? Só que agora nós estamos falando de uma escala muito, muito grande. Um sistema binário, como nós vimos há pouco, é um sistema mais ou menos do tamanho do Sol, tá certo? Um pouco maior do que o Sol. Aqui nós estamos falando de uma galáxia que tem 100 bilhões de sóis, 100 bilhões de estrelas, com um buraco negro no centro que tem aproximadamente, neste caso aqui, aproximadamente 1,2 bilhão de vezes a massa do Sol, né, que emite jatos muito maiores do que a galáxia. Essa galáxia tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. A luz leva 100 mil anos para atravessar. Imagine a distância. A luz leva 1 segundo para vir da Lua até a Terra. 8 minutos para vir do Sol até a Terra, que são 159 milhões de quilômetros, né? Para atravessar uma galáxia leva 90 mil a 100 mil anos. Tá? Então vocês vejam que esses jatos são muito maiores do que uma galáxia. Então são coisas extraordinariamente grandes. Então como é que nós imaginamos o que está acontecendo no centro daquela galáxia? Você tem lá aquele buraco negro e o gás do centro da galáxia se espirala. Isso aqui não é uma fotografia, tá? Isso aqui é um desenho. O gás espirala em torno do buraco negro, vai aquecendo, né? O vermelho é mais frio, o amarelo é mais quente, o branco é muito quente. O quente aqui significa que você tem uma temperatura aí de 100 milhões de graus Kelvin, mais ou menos aqui. E a densidade próxima ao buraco negro, próximo, tá certo? Ainda não estamos falando do buraco negro, estamos falando do próximo, onde o campo gravitacional é extremamente intenso, tá? Mas ainda não chegou à singularidade. A densidade é tão grande que se produz pósitrons, elétrons, antielétrons, e que são ejetados, então, por causa da grande densidade de energia, são ejetados, e o único lugar que eles podem ser ejetados é para cima e para baixo, uma vez que, para todos os outros lados, o disco impede que essa densidade, que essas partículas se propaguem. E essas partículas se propagam a uma velocidade maior do que 99% da velocidade da luz. É quase igual à velocidade da luz. Esse aqui é um outro desenho, né? Uma vista agora panorâmica, mas é concepção artística do disco girando em torno do buraco negro, né? E formando aqui no centro, onde tem uma grande densidade de energia, formando o jato. Aqui uma outra fotografia de um quasar com o jato vindo por um lado e formando aqui uma bola, e do outro lado também uma bola, mas a gente não vê esse jato. Isso é facilmente explicado, porque esses jatos, eles emitem mais intensidade na direção em que eles estão indo. A luz é colimada, é quase como uma lanterna. Então, para o outro lado, a gente não está vendo a lanterna. A lanterna está iluminando, jogando a luz para lá, e nós não estamos vendo. Então, por isso que às vezes esses jatos são assimétricos. Mas as duas bolas de radiação... Desculpe, eu vou ter que desligar o meu celular.
Agora eu não consigo desligar o celular, que coisa. Pronto, agora vai dar certo. Agora eu consigo. Bom, aqui nós temos um outro caso de um quasar que está centrado numa galáxia chamada M87. M87 é uma galáxia elíptica gigante que fica no aglomerado de galáxias de Virgo, da constelação de Virgo. Ela Virgo é um aglomerado de 800 galáxias e esta é a galáxia central, é uma galáxia super grande. E aqui tem um buraco negro que é o maior buraco negro de maior massa que se mediu até hoje. Ele tem aproximadamente 2 bilhões de vezes a massa do Sol. E aqui nós vemos o jato de matéria que está saindo dele também, para cá. Tá certo? E essa dimensão é de aproximadamente 300 mil anos-luz, esse jato aqui, de extensão. Então esse é o buraco negro de maior massa que se determinou até hoje. Aqui nós temos um outro caso, Centaurus A, uma galáxia Centaurus A, que é uma galáxia próxima de nós, vizinha, que é uma galáxia elíptica, mas tem uma grande mancha escura aqui no centro, que é por causa da poeira, e que obscurece totalmente o que está acontecendo lá dentro. A gente não consegue ver na luz visível o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito interessante, porque daqui a pouco eu vou falar da nossa galáxia, e a nossa galáxia também tem um disco de grande quantidade de poeira que obscurece o núcleo da galáxia. A gente tem uma enorme dificuldade de enxergar o núcleo da nossa galáxia. Mas quando a gente olha em outras faixas do espectro eletromagnético, por exemplo, em rádio, no infravermelho, em raio-x, em raios gama, aí a poeira é transparente. Então nós podemos fotografar, tirar fotografias nas outras faixas, e aí a gente enxerga o que está acontecendo lá dentro. Neste caso, vejam o que aconteceu. Em raio-x, a fotografia é esta, em azul. Tá? Nós temos aqui uma certa emissão, mas lá no centro nós temos um quasar emitindo raio-x, e olha o jato que está saindo em raio-x. Tá? Isso aqui no óptico, né, luz visível, nós vemos quase nada, vemos a galáxia, mas lá no centro não vemos grandes coisas. Aqui nós vemos no infravermelho o calor que ela emite, está aqui o quasar e está aqui o jato simétrico, né, que é visível no infravermelho, e aqui o rádio. Então são 4 fotografias tiradas em faixas do espectro eletromagnético distintas: raio-x, luz visível, infravermelho e rádio. E a gente pode fazer uma coisa meio esquizofrênica, sobrepor elas umas às outras, e aí você tem uma fotografia, digamos assim, colorida, né? Com todas essas, que fica um pouco esquisito, mas enfim, está aí. Aqui um outro caso, né, de uma galáxia no infravermelho, onde a gente vê, aliás, eu não sei por que eu estou mostrando essa galáxia. Esta galáxia aqui é chamada de sombreiro. Sombreiro porque ela se assemelha a um chapéu mexicano. Daí a ideia de sombreiro. Ela é uma galáxia elíptica que tem aqui um disco de matéria girando no plano dela, né? E essa matéria tem uma grande quantidade de poeira que também obscurece o núcleo, a gente não vê muito bem. Vamos ver como é que essa sombreiro aparece no infravermelho. Isso foi uma fotografia tirada no ano passado pelo telescópio Spitzer. É assim. Aquela faixa de poeira emite calor, que é esse vermelho aqui. Né? Emite calor, e olha o que tem lá no centro. Tem um quasar. Né? Na verdade, esse aqui é um tipo de quasar muito diferente dos outros quasares. Tá? Isso, aliás, é um trabalho importante. Inclusive,
a descoberta de que quando um quasar tem pouca luminosidade, ele mostra uma cara diferente de que quando ele mostra muita luminosidade. Foi um trabalho que eu fiz em 1983. Até então só se imaginavam quasares muito luminosos, né? Mas nós mostramos num trabalho teórico que quando um quasar tem baixa luminosidade, então o espectro dele torna-se completamente diferente. E esse trabalho foi muito importante porque nós mostramos que cerca de 1/3 de todas as galáxias tem essa impressão digital. Então, nós mostramos que 1/3 de todas as galáxias tem um quasar de baixa luminosidade e, portanto, 1/3 tem, pelo menos 1/3 tem buracos negros supermassivos no seu centro. Sombreiro é um caso desses, né? Esses objetos quasares de baixa luminosidade são chamados de LINERs. É uma abreviação de Low Ionization Nuclear Emitting Regions, regiões de emissão de baixa ionização no núcleo de galáxias. Então, o trabalho que nós fizemos foi demonstrar que esses LINERs, que até então se imaginavam que eram restos de supernova, e não tinha nada a ver com quasares, nós demonstramos que eles, na verdade, são mini-quasares, tá certo? Isso é uma teoria que despertou muita controvérsia. Teve vários congressos internacionais com o título do congresso, era o título do artigo que nós escrevemos, mas hoje se acredita que a teoria está basicamente correta e que talvez 80% de todas as galáxias tenham buracos negros no seu núcleo. Talvez 80%. Aqui nós temos um outro caso, né, NGC 55, de um liner também, desses mini quasares no centro. Aqui, na verdade, são duas galáxias, né? Tem uma galáxia espiral grande e uma outra galáxia que está colidindo com a espiral grande. Ela veio daqui, dessa posição, arrancou alguns braços espirais aqui, estrelas e tal, e está indo para lá. Certo? Essas colisões são muito comuns no universo, e quando elas ocorrem, normalmente elas despertam o buraco negro que está lá no centro. Porque isso faz com que uma onda de matéria, de gás, chegue ao centro, né? Quase que uma onda de choque, que chegue lá no centro do buraco negro, e se ele estiver dormindo, ele acorda, porque ele recebe energia, recebe combustível e começa a brilhar, né? Porque um buraco negro, se ele brilhar durante muito tempo, ele acaba o combustível, ele consome todo o gás em volta. E aí ele desaparece. Tá? Então, quando tem uma colisão dessas, é a hora de despertar. Então, você produz... Professor Rolando, o senhor quer fazer uma pergunta? Talvez haja uma pequena confusão, porque você está começando a usar adiabaticamente a palavra quasar e buraco negro ao mesmo tempo. Então... Sim. Talvez. Para você, então, é a mesma coisa? Uma boa questão. Se para mim, buraco negro e quasar são a mesma coisa. Durante muito tempo se debateu sobre isso. Durante muito tempo se debateu. E muita gente achava que quasares não eram buracos negros. Tá? Mas hoje são a mesma coisa. São tidos como a mesma coisa. Sempre que você tem um quasar, você tem um buraco negro supermassivo. E por buraco negro supermassivo, eu entendo um buraco negro com mais de 1 milhão de massas solares, em geral. Mas pode ser 1 bilhão de massas solares, tá certo? E o ponto que eu quero chegar é provar isso. Que os núcleos das galáxias de fato têm buraco negro. E a prova chegou há 2 anos atrás. É uma coisa muito recente e que de fato encerrou a questão, certo? De que os núcleos das galáxias são buracos negros supermassivos. Até então havia muita controvérsia. Até 2 anos atrás havia muita controvérsia, e daí que a sua pergunta faz sentido, tá? Porque não havia consenso em torno desse ponto. E esse consenso existe hoje, e eu vou tentar demonstrar o principal elemento para que a gente chegue a essa conclusão.
Bom, esse aqui, eu estou mostrando aqui algumas outras galáxias, né, que sempre tem, todas essas aqui, as recentes têm liners no centro, são buracos negros associados com quasares de baixa luminosidade. Bom, então o ponto que eu quero chegar é a nossa galáxia. Nós moramos numa galáxia espiral, semelhante àquelas que nós vimos aí nos últimos slides, né? Nós estamos, vamos ver se eu consigo passar. Não tenho nenhuma boa. Nós estamos, imagine que isso aqui seja a nossa galáxia, é claro que nós não temos nenhuma galáxia arrancando um pedaço da nossa galáxia. Mas o Sol estaria mais ou menos numa posição como aqui, né? A cerca de 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. O que tem no centro da nossa galáxia? Essa é uma boa pergunta. Se a teoria está correta, tem que ter um buraco negro lá também. Agora, no nosso quintal, como é que a gente não percebeu isso há mais tempo? Não percebeu por uma série de razões. Primeiro, porque ele pode estar dormindo, né? Não tem gás para ele consumir, portanto... Mas tem uma coisa muito mais grave. É que no plano da galáxia, vocês viram que no plano das galáxias espirais tem muita poeira. E essa poeira obscurece totalmente a luz que vem do centro. Então você tem uma enorme dificuldade de enxergar o que tem lá dentro. Mas aí a gente tem que usar o truque de usar rádio, infravermelho, raio-x, né? Bom, aqui temos o mapa mundi do céu. O mapa mundi do céu foi construído fotografando todo o céu e colocando tudo aqui num planisfério, né? Então vocês veem aqui a Via Láctea, certo? A Via Láctea, que são 100 bilhões de estrelas, e nós estamos dentro dessa Via Láctea. E aqui tem aquelas nuvens de poeira obscurecendo e atrapalhando a nossa luz. Essas 100 bilhões de estrelas giram em torno de um ponto que fica na constelação do Sagitário. Esse ponto é chamado Sagitários A, e ele é uma fonte de rádio. Em rádio, a poeira não atrapalha, então você consegue enxergar. Vamos dar uma ampliada aqui, nessa região central do núcleo. Vejam bem, é um ponto na nossa galáxia em torno do qual giram 100 bilhões de estrelas. Não é um ponto qualquer. Esta é novamente o mapa mundi do céu visto no infravermelho, né? O calor. E aqui está a região central da nossa galáxia. E aqui deve estar o seu núcleo. Vamos ampliar esse núcleo. Está aqui a ampliação dele. Nós temos aqui uma fonte chamada Sagitários A, que está nesse ponto aqui. E aí tem várias outras fontes de infravermelho, né? De luz infravermelha, de calor. Mas vamos ampliar mais um pouco essa região. Temos que ampliar bastante para chegar perto do que nós queremos enxergar. Está aqui a região central. Sagitários A é uma dessas estrelas. Vamos ampliar mais uma vez essa região central. Está aqui a fotografia da região central. Então, aqui nós temos um retângulo. Vamos ampliar mais uma vez esse retângulo. Está aqui. Tá certo? Sagitários A está aqui. Vocês podem ver um ponto escuro com uma cruzinha branca em cima. A cruzinha branca é Sagitários A. É a fonte de rádio em torno do qual toda a galáxia gira. E essa estrela, esse ponto escuro, é uma estrela chamada de S2. Estrela número 2. Tem S1, S2, S4, S3, S16 tal. São estrelas vistas todas no infravermelho, né? Vamos estudar essa estrela S2, que é a estrela mais perto de Sagitários A. Você já suspeita que Sagitário A deve ter um buraco negro, né? Está no núcleo da galáxia, deve ter um buraco negro lá. O que acontece com essa estrela que está mais perto lá? Bom,
Em anos recentes, essa estrela foi mapeada, a posição dela foi mapeada. E percebeu-se que a estrela se movia. Ela se move. E ela se move assim. 1992, 94, 95, 96, 97, formou uma elipse. E no foco da elipse está Sagitários A. Tá? É uma maravilha, porque agora eu tenho uma estrela que está girando em torno de um ponto escuro, cuja velocidade eu conheço, cuja período de rotação eu conheço. Então eu posso usar as leis de Kepler para determinar a massa desse ponto escuro aqui. Tá? A massa é uma outra estrela. A massa é 3,7 milhões de vezes a massa do Sol. Daquele ponto escuro. Sagitário dá. 3,7 milhões de vezes a massa do Sol. E a estrela gira com um período naquela órbita elíptica de 15,2 anos. A cada 15,2 anos ela forma uma órbita completa. Ainda não formou uma órbita completa desde que se começou a mapear aquela estrela. Né? E aí tem vários outros parâmetros. A excentricidade da órbita é de 0,87. O ângulo é 36 graus, o ângulo dos nodos, o ângulo de inclinação 46 graus e assim por diante. Né? Então nós temos muito bem delimitado a propriedade dessa estrela S2, que forma exatamente uma órbita elíptica. E aqui nós temos um objeto com uma massa de 3,7 massas solares e não existe nenhuma configuração da física que acomode um objeto tão compacto e com tanta massa que não seja um buraco negro. Então, esta é a demonstração de que no núcleo da nossa galáxia tem um buraco negro, como era previsto, se todas as outras galáxias, de fato, também têm um buraco negro. Né? Essa é a demonstração mais convincente de que é um buraco negro e não pode ser um objeto de outra natureza conhecida. Não, ele ainda o tamanho do raio de Schwarzschild você tem que multiplicar 10 na potência de 6 vezes 10 na potência de 5, da ordem de 10 na potência, quase 10 na potência de 12. Ainda é muito menor do que a separação entre. E você veja aqui, isso aqui é 0,1 segundo de arco. Isso requer uma tecnologia de ótica adaptativa de um telescópio de 8 metros para conseguir se fazer essa determinação. Por isso, é uma descoberta muito recente. Né? Esse artigo foi publicado na Nature no ano de 2002. E no ano de 2005, no ano passado, saiu um outro artigo no Astrophysical Journal que estudou a estrela número 2, tá? No vermelho aqui, que basicamente chegou com a mesma conclusão. A curva anterior foi feita com o telescópio do VLT no ESO, no Chile. Essa pesquisa aqui foi feita com o telescópio Keck, no Havaí, que é um telescópio de 10 metros. Né? Então foi feito o estudo da estrela 2, que confirmou a órbita elíptica, mas eles estudaram as outras estrelas também. A estrela 16, a estrela 1, a estrela 4, a estrela 20. E a estrela 16 é essa aqui. Né? A estrela número 19 é essa aqui. Vocês vejam, todas as estrelas seguem trajetórias elípticas e todas as elípticas têm como foco Sagitários A. Todas giram em torno desse núcleo. E com isso, pode-se fazer uma determinação, usando todas essas estrelas, uma determinação muito mais precisa da massa
do buraco negro de Sagitários A. Eu já estou chamando de buraco negro porque... deixa eu mostrar de novo aqui. Nessa determinação anterior, baseada apenas nessas medidas aqui, tínhamos uma massa de 3,7 milhões com uma incerteza de 1 milhão. Tá? Agora, com essas órbitas todas, nós temos uma massa de 3,7 milhões com uma incerteza 5 vezes menor, de 200 mil apenas, massa solar. Então já estamos chegando na segunda casa depois da vírgula agora para determinar o valor dessa massa. De uma certa maneira, nós chegamos a essa conclusão, então, de que no centro da nossa galáxia tem um objeto escuro que não é visível. Ele tem uma fonte de rádio lá misteriosa, mas ela não emite luz, não emite raio-x, não emite infravermelho, não emite outra coisa, que tem uma massa agora muito bem determinada de 3,7 milhões de massas solares, e que ela é tão compacta, porque as estrelas orbitam em volta dela de uma forma muito clara. Ela é tão compacta que você não pode ter uma outra configuração de um aglomerado de estrelas, ou de um conjunto de estrelas muito massivas, ou de uma estrela muito massiva, ou coisa do tipo. Nenhuma dessas hipóteses é admitida nesse caso da nossa galáxia. Tá certo? Apenas uma hipótese sobreviveu, ou de um buraco negro supermassivo com 3,7 de massa. Então, esse é um trabalho realmente muito recente e que mais ou menos colocou um pé de cal na controvérsia sobre se buracos negros existem, se são especulações ou não. E colocou de uma forma muito interessante. Por quê? Porque agora está sendo demonstrado de uma forma convincente e cabal de que praticamente todas as galáxias têm buracos negros supermassivos no seu centro. E, portanto, os buracos negros são peças fundamentais no prédio, na construção do universo. Né? Galáxias não existem sem ter um buraco negro no seu centro. Aí fica a pergunta: por que galáxias e buracos negros são associados? Será que buracos negros surgiram primeiro e aglutinaram galáxias em volta? Então foram sementes de galáxias? Ou será que galáxias se formaram primeiro, produziram uma porção de restos, estrelas de nêutrons, anãs brancas e tal, que convergiram para o centro, se colapsaram todas e formaram um buraco negro gigante? Nesse caso, o buraco negro não seria a causa da galáxia, sim a consequência da galáxia. Não existe uma resposta a essa pergunta. Tem bastante gente dando palpite de que buracos negros supermassivos são consequência da evolução das galáxias. Eu acredito firmemente nessa hipótese de que são resultados de evolução. Certamente podemos demonstrar que grande parte da massa dos buracos negros é resultado da evolução das galáxias. Mas nós não podemos demonstrar que parte dos buracos negros no centro das galáxias não seja primordial, que possa ter surgido junto com o Big Bang, de alguma forma. Do ponto de vista de astrofísica observacional, essa demonstração não pode ser feita, apesar de ter um palpite forte de que os buracos negros gigantes têm uma componente de evolução das galáxias. O fato é que, para a gente entender como é que as galáxias nascem, evoluem, e junto com as galáxias, as estrelas, porque as estrelas fazem parte da galáxia, elas são, enfim, fazem parte da vida da galáxia, né? Elas nascem da galáxia e quando morrem devolvem os seus restos para a galáxia. Nós não podemos entender a evolução das galáxias e das estrelas sem levar em conta
que no centro de cada galáxia tem um buraco negro supermassivo. E, portanto, eles são ingredientes extremamente importantes a serem levados em consideração na astrofísica das galáxias, que são uma componente extremamente importante do universo. Muito obrigado. E se tiver perguntas, por favor, estou à disposição. Bom, vamos agradecer ao professor Steiner, que é excelente palestra. Bom. Certo. Ele levantou a mão primeiro aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Se os quasares são objetos tão massivos, são, na verdade, buracos negros, como o senhor falou, como é que eles podem expelir esses jatos de matéria e não sugar a matéria e sim expelir? Sim. Vamos fazer aqui um filminho para trás. Isso aqui é um desenho, né? Onde você imagina aqui um buraco negro no centro de uma galáxia. Aqui está rodeado por estrelas, mas o gás da parte central da galáxia acaba espiralando para dentro do buraco negro, né? E esse buraco negro, esse gás desaparece no buraco negro. Ele acaba sendo incorporado à massa do buraco negro, né? Agora, o poço gravitacional do buraco negro é extremamente intenso, tá certo? Então, o gás, à medida que se aproxima, toda a energia gravitacional é transformada em energia cinética de rotação, tá certo? Órbitas sucessivamente para dentro têm velocidades diferentes, e por causa do magnetismo residual e da turbulência, isso cria uma frição, cria um atrito. Isso aquece o gás. Então essa energia é liberada, grande parte da energia é liberada e isso fica extremamente aquecido. Quanto mais para dentro você vai, maior a densidade de energia. Quando eu chego perto do buraco negro, ainda não está longe do raio de Schwarzschild, digamos 4 vezes, 3 vezes o raio de Schwarzschild, a densidade de energia é tão grande que você gera, você cria partículas e antipartículas. Em especial elétrons e pósitrons, né? E a densidade é tão grande que eles são acelerados. A pressão de radiação faz com que eles sejam ejetados. E só existem 2 lugares para eles serem ejetados. É para cima e para baixo. Certo? Que eles não podem ser ejetados para outras direções porque existe gás circundando as outras direções, né? Então, na verdade, eles são expulsos quando estão ainda a 3 ou 4 vezes o raio de Schwarzschild, tá certo? Portanto, não foram capturados, ainda estão relativamente longe de serem capturados. Mas a densidade de energia é suficiente para expulsar a matéria, tá? Antes que ela entre no buraco negro. O professor Köber, ele queria fazer uma pergunta. Eu acho que era sobre a estrela número 4, né? É isso? Essa aqui, né? Bom, vocês podem notar que a estrela mais próxima de Sagitários A é essa estrela aqui, a estrela 2, né? E que ela ainda não completou uma órbita completa, mas ela está quase completa. E ela é tão próxima de ser uma elíptica que não sobra nenhuma dúvida de que ela é uma elíptica, né? As outras estrelas estão todas mais distantes de Sagitários A. Então, o que se fez foi observar os pontos e fazer um ajuste por mínimos quadrados de, enfim, elipses ou parábolas, porque não é óbvio que todas elas sejam elípticas. Você pode ter uma estrela com energia positiva, né? Nesse caso, a órbita não é elíptica e sim parabólica, né? Então o que se fez foram ajustes que mostraram aqui. A sua dúvida é a estrela número 4, né? Então
A estrela número 4 é a estrela mais distante, e, portanto, é onde a incerteza é maior, né? Mas o melhor ajuste mostra essa trajetória aqui. Bom, mas a incerteza, essa incerteza é grande. É a maior de todas, né? E para fazer o cálculo da massa do buraco negro, foram usadas todas as estrelas, mas evidentemente ponderados, levando em conta o erro das trajetórias, que nesse caso é um erro grande, né? E é impressionante que quando você leva em conta todas, faz sistematicamente todas as soluções simultâneas, a barra de erro, a incerteza diminui de um fator 5. Né? E isso é um resultado bastante impressionante que saiu realmente no ano 2005, saiu no ano passado esse resultado. Né? Então, na verdade, são atividades, são pesquisas muito recentes, né? E a grande novidade é que, com esses trabalhos, a controvérsia sobre a existência de buracos negros supermassivos está encerrada do ponto de vista dos astrofísicos observacionais. Tá certo? Luiz, na solução de Schwarzschild, quando se forma o horizonte de eventos e se calcula o tempo que, visto por um observador externo, como un astrónomo como o senhor, desde fora, observa a queda de matéria até o horizonte de eventos, o tempo necessário para atingir o horizonte de eventos é infinito. Agora, o senhor fala de formação de buracos negros de bilhões de massas solares. Como é que um observador externo pode ver esses buracos negros se eles tardariam um tempo infinito em formar-se? Certo. Essa é uma pergunta que eu tenho colocado outras vezes e nunca consegui uma resposta satisfatória. Pois não. Não, mas naturalmente eu vou dar a resposta de um astrônomo observacional, certo? Os astrofísicos teóricos vão provavelmente fazer muitas especulações a respeito. O que o professor está dizendo é o seguinte: do ponto de vista da física teórica, da solução do Schwarzschild, quando um gás cai sobre o buraco negro, o tempo começa a se dilatar. E quanto mais a trajetória do gás se aproxima do raio de Schwarzschild, da superfície, do horizonte de eventos, eu não queria usar uma linguagem muito complicada aqui, mas quanto mais ele se aproxima, mais o tempo se dilata, de tal forma que, do ponto de vista de um observador externo, levaria um tempo infinito para ele chegar à superfície de Schwarzschild, tá certo? Então, a dúvida dele é, quer dizer, como é que eu trato com essa questão? Do ponto de vista observacional, eu estou observando gás caindo sobre o buraco negro, tá certo? Mas, na solução de Schwarzschild, que é a solução de simetria esférica, o disco torna-se instável quando chega a 3 vezes o raio de Schwarzschild. Portanto, se o disco é instável, então as órbitas das partículas imediatamente espiralam para dentro sem dissipação de energia. E, portanto, o disco para de brilhar. As partículas ainda são quentes, elas entram e, ao mesmo tempo que se aproximam, o tempo se dilata, a energia é deslocada para o infravermelho. Tá certo? E quanto mais próximo, maior o redshift gravitacional e portanto, a matéria desaparece do espectro observacional. A energia que ela passa a emitir passa a ser não detectável. Isso, do ponto de vista de um astrofísico observacional, faz com que essa matéria, para fins práticos, desapareceu do universo observável. Tá certo? Mas no caso especial... Vocês viram que físicos teóricos nunca concordam com as respostas dos astrônomos observacionais, né? No caso do buraco negro da nossa galáxia, aparentemente, para ter, quanto era, 3,2 bilhões de soles... 3,7 milhões de massas. Visto desde fora, o rádio dessa massa não poderia ser tão pontual como aparece nesses... Deveria ser muito maior. Não, não. O raio de Schwarzschild desse buraco negro é de aproximadamente 10 na potência de 12 metros. Mas para nós ainda não se formou esse raio de Schwarzschild. Ah, por que não? Porque
demora um tempo infinito para esses 3,7 bilhões de sol. Um tempo infinito para esses 3,7 bilhões de massas solares se juntar no buraco negro. Para um observador externo, para alguém que cai na galáxia, o tempo é infinito, mas para nós, observadores externos... Para nós, observadores externos, você tem uma massa que está lá e que pode ser mensurável. Tá certo? Estamos de acordo com relação a isso? Com a massa sim, mas não com o volume da massa. O volume deveria ser muito maior do que se observa. Não. O raio de Schwarzschild desse buraco negro é 10 na potência de 12 metros. Tá certo? Que é muito menor do que a órbita da estrela 2. É muito menor. Tá? É muito menor. Não há nenhum conflito aí. Então você tem uma massa lá concentrada, que quanto mais massa chega, maior a massa que se concentra lá. Por outro lado, você não enxerga a massa que está sendo capturada, porque se ela está emitindo energia, ela está tão distante no espectro eletromagnético, está com redshift gravitacional, desculpe aqui o tecnicismo, é assim que nós chamamos, né? Você entende o que é redshift gravitacional? O redshift gravitacional é tão grande que esta energia não é mais observável. Tá certo? De modo que você pode determinar o valor da massa por efeitos dinâmicos, mas não pode ver o efeito de colapso ou de acréscimo de matéria ou qualquer outro efeito. Tá certo? Do ponto de vista observacional, não há conflito nenhum. Só queria acrescentar um dado histórico. O jovem Schwarzschild não sobreviveu à frente russa e morreu com 24 anos de idade. De fato, ele achou a solução de Schwarzschild, foi achada em janeiro, ele morreu em junho. No hospital no fronte russo. Morreu em junho. E quem anunciou a morte dele na Academia de Ciências de Berlim foi o Einstein. Eu queria fazer um comentário e queria saber se o senhor concorda com ele. Da maneira como o senhor falou, parece que a questão da existência ou não de buracos negros está completamente fechada e, assim, ninguém mais... Mas sendo um pouquinho conservador, em princípio, você tem que combinar os dados que você tem e combinar isso com limites da relatividade geral em campo forte, e aí você conclui que você teria um buraco negro. Então, na verdade, minha pergunta é a assinatura realmente da existência do buraco negro, que é a existência dessa fronteira de não retorno, etc., ainda é uma coisa que a gente não tem, tá certo? Não tem nenhum dado observacional, que eu saiba pelo menos, que tenha dado a assinatura da existência do horizonte de eventos, que é o que de fato caracteriza o buraco negro, e, por exemplo, o que não daria margem a gente falar, bom, a gente acha que é um buraco negro porque a gente acha que a teoria está certa, mas pode ser um objeto ainda mais esquisito, tá certo? Então, só para ver porque parece que acho que vão ter outras, estão sendo rodadas experiências, por exemplo, de ondas gravitacionais para procurar colisões de buracos negros, etc., que seria uma assinatura mais precisa, se eu não me engano, da existência desses objetos. Minha pergunta é se, por exemplo, daqui a algum tempo fizerem um grande estardalhaço, foi agora provado que buracos negros existem. O senhor acharia que isso, na verdade, já está provado há muito tempo ou seria uma coisa fantástica? Há 20 anos atrás, eu dei um seminário aqui no Instituto de Física de São Carlos dizendo que nossa galáxia tem um buraco negro com 3 milhões de massas solares. Certo? Porque eu acreditava nisso e o valor já tinha sido medido não pelas órbitas, mas sim pelo efeito estatístico coletivo. Nós já tínhamos uma ideia de que tinha alguma coisa lá da ordem de 3 milhões de massas solares e que por extrapolação de tudo que se vê nas outras galáxias, só podia ser um buraco negro, tá certo? Mas acontece que a metade dos cientistas não acreditavam nessa explicação, porque ela era uma explicação, não era única. Você colocou muito bem. Você podia perguntar, mas como é que você acredita num buraco negro se você não consegue enxergar um buraco negro? Ora, a rigor, o buraco negro você não vai enxergar nunca, porque ele é negro por definição, né? Mas, você já viu um elétron? Um próton? Um nêutron? Um nêutron você já viu? O nêutron é mais difícil de ver, né? Tem foto cair aqui, tem a ver, né? Mas o nêutron, o modelo
o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio? Você já viu? Não, mas eu quero dizer o seguinte, porque o que caracteriza o buraco negro é o... Deixa eu explicar um pouquinho, depois você vai fazer a segunda pergunta. Deixa eu terminar meu raciocínio. A gente não viu o modelo de Bohr, mas todos os físicos acreditam que elétrons existem, que prótons existem, que nêutrons existem. Por quê? Porque essa teoria, ela explica os observáveis, tá certo? Inclusive foi bolada uma teoria muito esquisita que se chama mecânica quântica. Esquizofrênica. Bom, isso é o professor Roland que falou, que é esquizofrênica. Ela é esquisita porque, para mim, não é lógica. Por Einstein também não era, então não estou sozinho, né? Por que a gente acredita na mecânica quântica? Por uma única razão. Ela funciona. Certo? O que não é pouca coisa. Hoje se estima que metade da economia do mundo depende da mecânica quântica. E não é brincadeira. Sem mecânica quântica você não teria computador, você não teria PowerPoint, você não teria celular perturbando o palestrante, você não teria belo televisor em casa. Sem mecânica quântica você não teria processos industriais sofisticados como nós o conhecemos. Metade do PIB mundial depende da mecânica quântica. A fotossíntese, enfim. Então, a gente acredita na mecânica quântica por uma única razão. Ela funciona. A teoria do buraco negro, o núcleo das galáxias, também funciona. E é a única teoria que funciona. Agora nós chegamos a essa conclusão. Porque tinha teorias rivais, havia alternativas. Agora não existe mais. Ela é a única que funciona. Por que não usá-la? Mas eu quero dizer o seguinte, se por acaso tiver essa mesma quantidade de matéria concentrada numa mesma região, não tão pequena talvez quanto o raio de Schwarzschild, mas uma coisa um pouquinho maior, ou talvez, sei lá, a gente não conhece todas as soluções ainda da relatividade geral, né? Certo? Tem algumas coisas. Então, esse negócio, por exemplo, a gente de ver o elétron, tudo bem, mas a gente sabe todas as propriedades do elétron e a gente observa todas essas propriedades. Do buraco negro, a gente ainda não observou todas as propriedades dele. A gente observou que se você concentrar essa mesma matéria nessa mesma região e não for um buraco negro, daria os mesmos efeitos que a gente está usando agora para dizer que é um buraco negro. Essa é uma boa colocação. A questão é, não existe configuração fisicamente estável, não conhecida, não há nenhuma solução conhecida que concentra tanta energia num espaço tão pequeno, a não ser o buraco negro. Tá certo? Eu não estou dizendo que não existem outras teorias possíveis. Aliás, se alguém descobrir uma teoria melhor do que a mecânica quântica, me apresenta que eu estou louquinho para aprender. Tá certo? Enquanto não aparece, a gente fica com aquela que funciona. Tá certo? E essa é a única que funciona. A mecânica quântica também é a única que funciona, né? A teoria do buraco negro é a única que funciona para explicar essas observações. Não tem outra. Não tem outra. Então, esse é o ponto. Esse é um ponto importante que ele coloca, porque as pessoas ficam dizendo, pô, mas se o buraco negro é invisível, como é que ele pode ter certeza? Porque na ciência a gente não precisa ver para acreditar, né? Vocês já viram o DNA? Alguém já viu o DNA? Não. O gene? Mas esse negócio do DNA é uma coisa que funciona, a gente consegue entender a natureza com esse modelo muito bem, certo? É uma abstração, é um modelo. Nós estamos falando de uma coisa muito parecida. Mas funciona, o fato é que funciona, é útil. Porque permite que você faça cálculos, faça previsões, vai atrás e confirma as previsões. Esse é um método da ciência, né? Quer dizer que talvez tenha métodos que ainda no futuro vão dar mais direto sobre a existência do buraco negro. É evidente, como tudo evolui, nós nunca temos a resposta definitiva em ciência. Graças a Deus, porque assim eu não perco meu emprego. Eu espero que a gente continue com muitas perguntas em aberto, né?
Mas ninguém garante que a teoria da relatividade seja a última palavra em gravitação. Não é? Podem surgir teorias. A teoria da relatividade é, hoje, a que funciona melhor, que eu saiba. Não existe nenhuma outra que funciona tão bem para explicar certas observações críticas, como, por exemplo, a do pulsar binário. Né? Você consegue explicar, a única teoria que consegue explicar correta e detalhadamente todas as observações do pulsar binário. É um sistema aí específico que tem... que só a teoria da relatividade... Mas não significa que não possam surgir outras alternativas, que a ciência não possa evoluir. Neste momento, o fato é que nós temos um objeto aqui no centro da nossa galáxia, não há outra teoria que possa explicar o que está sendo observado. Não há. Nesse momento não há. Sim. Boa noite, professor. Gostaria de parabenizá-lo pela palestra. Obrigado. Eu sou de fora da área, então vai me perdoar um pouco, talvez, a ignorância. Em um dos slides, o senhor mostrou um sistema binário onde havia uma transferência de massa, certo? Então eu fiquei olhando esse slide final aqui, onde nós temos as estrelas passando muito próximas desse buraco. Estou imaginando que ocorrer transferência de massa. Isso. E se isso ocorre, não vai alterar a projeção da elipse? Ela não vai se modificar, porque nós vamos ter transferência de massa de todas essas estrelas para esse buraco negro, não vai modificar esses cálculos? É muito interessante. Quer dizer, se uma estrela se aproximasse tanto do buraco negro que pudesse haver transferência de massa, o que aconteceria? Né? Primeiro, que o buraco negro acordaria e se transformaria num quasar. Certo? Que aí ele teria matéria para consumir, para gerar energia, e ele se transformaria imediatamente num quasar. E essa é, aliás, a forma que a gente imagina que alimenta a maioria dos quasares. Né? Agora, esta estrela aqui, ela ainda está suficientemente longe, mesmo no periastro, periburaco negro, né? No periastro, digamos assim, ela ainda está suficientemente longe para não preencher o lobo de Roche. Nós chamamos isso de lobo de Roche, quando você tem uma equipotencial comum. A primeira, porque aí você começa a transferir matéria. Né? Agora, nada impede que, como essa estrela número 4, a qual se referiu o professor Roland, você tivesse uma outra que tivesse uma trajetória parabólica, de energia positiva, trajetória parabólica, e que se aproximasse tanto que ela preenchesse o lobo de Roche. E aí, necessariamente, vai transferir matéria. Existem cálculos que demonstram que, neste caso, provavelmente a estrela torna-se dinamicamente instável e explode. E toda a estrela torna-se gás que vai alimentar o buraco negro. Tá? É provável que este seja o principal mecanismo de alimentar os quasares. Tá certo? Você tem buracos negros desativados, tá certo? E por esse mecanismo de colisão quase frontal de estrelas, faz, na verdade, com que a estrela exploda quando se aproxima sob certas condições. Essas condições são bem conhecidas, né? Ela vai explodir e todo esse gás, então, passa a ser o reservatório de combustível que pode alimentar esse buraco negro por muito tempo. Existem evidências de que 10 mil anos atrás a nossa galáxia teve um evento desse tipo. Porque tem várias coisas fósseis na periferia do centro da galáxia que sugerem que há 10 mil anos atrás houve lá uma grande atividade do tipo quasar, mini-quasar ou coisa desse tipo. Né? 10 mil anos atrás. Nada impede que amanhã você não possa ter um evento desses. Uma estrela chegou lá, explodiu e se transformou, o objeto se transformou num quasar. Para sorte nossa, nós não vamos enxergar, porque tem muita poeira no meio. Porque se não tivesse,
um quasar poderia iluminar a noite, né? Por exemplo, boa noite. Eu tive acho que quem sabe eu esteja com a minha noção anterior de buracos negros, mas eu fiquei imaginando algo em rotação e entrando matéria dentro de um funil, como se fosse pelos dois lados. Só que daí que matéria estivesse se concentrando num ponto, porque ela tem rotação como se fosse uma descarga, eu imaginava algo assim. Essa definição está errada. Olha, deixa eu não usei nenhuma fórmula até agora. Eu tenho o direito de usar uma, tá certo? Vamos combinar isso. Tenho o direito de usar uma fórmula só. E prometo que não vou usar duas. Quando você... Posso usar aqui, né? A luz? Quando você tem um corpo material, você pergunta a uma certa distância r, qual é a aceleração de gravidade que esse corpo gera, certo? Se você estudou a lei da gravitação de Newton, então você sabe calcular o valor da gravidade G, né? Que depende de R e que é a constante de Newton vezes a massa m dividido por r ao quadrado, onde r é a distância desse ponto. Tá certo? Essa é a lei de Newton. A solução de Schwarzschild, ela é muito semelhante para campos fracos. Para campos fortes, ela tem uma correção. Quanto mais forte o campo, maior a correção. E a correção é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2gm sobre rc ao quadrado. Pronto. Acabou a fórmula. O que significa essa fórmula? Quando R é muito grande, esse valor, esse termo é muito menor do que 1, né? Perto de zero. 1 menos 0 é 0, 1 sobre a raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, a fórmula continua sendo exatamente válida. Quanto menor for o raio, maior é a correção. Tá? E veja o que acontece quando esse termo aqui for igual a 1. Aí você tem 1 menos 1, 0. Tá? Então, daí surge, isso não é uma outra fórmula, é a continuação da primeira, a definição do raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild significa quando isso aqui é igual a 1. Portanto, o raio é igual a 2gm sobre c ao quadrado. Então, quando o raio for igual a isso, você tem uma esfera onde a gravidade tem uma singularidade. A gravidade torna-se infinita. É uma superfície esférica em torno desse objeto. É isso que é um buraco negro. Hein? Buraco negro é uma fórmula. Não. Buraco negro é um objeto no qual surge essa singularidade no espaço-tempo, que é uma coisa mais complicada, né? Essa fórmula ilustra muito bem de por que a solução de Schwarzschild gera esse tipo de conceito, né? Você viu que não tem nada de funil, né? Quando eu digo funil é porque como se tudo estivesse tendendo a esse ponto onde a gravidade tende ao infinito. Que tudo estaria acelerando para aquilo ali, a matéria estivesse indo. Então, daí o que eu queria perguntar agora seria isso. Se a matéria tende, esse ponto a matéria chegar nesse ponto, porque se ele tem uma massa é porque tem uma concentração de matéria. Então, se é uma... Tá. A sua pergunta é: o que acontece com a matéria dentro do buraco negro? Não. Ela chega no buraco negro? A matéria... Porque vai agregando a matéria no buraco negro? Chega. Bom, essa discussão nós já tivemos. E vocês viram que a gente não chegou muito bem a um acordo aqui, né? Porque o físico tem uma perspectiva e o astrofísico observacional tem uma outra perspectiva, né?
E é claro que, do ponto de vista observacional, você tem um quadro autoconsistente que a matéria que cai sobre o buraco negro, ela imediatamente desaparece, à medida que ela se aproxima, à medida que o raio da matéria se aproxima deste valor aqui, a partícula deixa de ser visível para fins práticos. É? Não, mas isso acontece muito longe daqui. Isso acontece ainda muito longe. A matéria não chegou perto do raio de Schwarzschild. Pois não. Oi, professor. Oi. Eu gostaria de saber, por exemplo, o diâmetro da Terra é 13 mil quilômetros, mais ou menos. 12 mil quilômetros, 12,6 mil quilômetros. O do buraco negro, assim, seria quanto? Depende da massa. Então, com a massa de 3,7 milhões de sóis. Dá 1 trilhão de metros. Não, mas é o horizonte de eventos do buraco negro. O diâmetro do horizonte do vento. Sem ser o horizonte de eventos. O raio de Schwarzschild é 1 trilhão de metros. Tá? 1 trilhão de metros. E onde a massa está toda comprimida? Bom, essa vai ser uma outra briga com os meus amigos físicos, né? Por quê? Porque os físicos usam a solução de Schwarzschild para estudar o que acontece dentro do buraco negro. E eles demonstram que no ponto central, R igual a zero, a densidade tende a infinito, de tal maneira que toda a matéria se concentraria lá. Do ponto de vista do astrofísico, tanto faz. Porque nós nunca vamos enxergar o que está lá dentro. Nós nunca vamos conseguir extrair a informação. Nós não temos como extrair a informação. Não. Depende, Rose. Para buracos negros em rotação. Obrigado. Deixa eu já responder a próxima pergunta, que é o buraco negro de Hawking, tá certo? E que foi muito bem lembrado aqui, né? Apenas para um exemplo, eu digo que o que acontece no buraco negro não é observável, mas se o buraco negro for muito pequeno, então você começa a ter problemas com a mecânica quântica, tá certo? E que os físicos, é um processo que os físicos conhecem muito bem, que é chamado de tunelamento. O tunelamento é um processo que está associado com o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Que diz o seguinte: você tem uma certa incerteza na posição de uma partícula. Então, por exemplo, se uma partícula está dentro do núcleo atômico, então ela tem uma certa probabilidade de estar dentro e uma certa probabilidade de estar fora. Se ela tem probabilidade de estar fora, então ela sai. E é assim que a gente explica a radioatividade, né? No buraco negro você pode fazer uma analogia semelhante, né? O princípio de Heisenberg demonstra. Pelo princípio de Heisenberg você pode imaginar que se uma partícula tem uma certa probabilidade de estar dentro, uma certa probabilidade de estar fora, se tem uma probabilidade não nula de estar fora, ela sai. E isso seria significativo se você tivesse um buraco negro de uma massa muito pequena, muito menor do que a massa de uma estrela, muito menor. Um buraco negro hipotético, né? Se esses buracos negros existissem, então as partículas sairiam, a massa diminuiria e a probabilidade de sair o próximo aumenta, por causa da mecânica quântica. Então, seria um mecanismo de fazer o buraco negro evaporar. Tá? Isso é uma especulação teórica, existe toda uma física em torno desse tipo de situação, e de outras também, buracos negros com momento angular e assim por diante. O fato é que estes buracos negros de Hawking, que evaporam, nunca foram observados no universo. Tá? Eles nunca foram observados no universo. E se acredita que se esses objetos existissem no universo, pelo menos com uma certa frequência,
Então a gente viria os efeitos observacionais e eles não são visíveis. Portanto, das 3 categorias possíveis de buracos negros, os mini buracos negros de Hawking, os buracos negros estelares, os sistemas binários, e os buracos negros supermassivos no centro da galáxia, só existem 2 observados. O terceiro não é observado e eu coloco na categoria de especulação, sem comprovação observacional. Tá? Já se procurou evidências disso e não se encontrou. Professor, eu li no artigo que 99% da matéria é formada por hidrogênio e hélio, e que os outros elementos eles são formados das mortes das estrelas. Eu pensei que quanto mais catastrófica a morte da estrela, os maiores os elementos. Você falou que o jato que sai de um buraco negro são subpartículas, né? Por que não são urânio, são os elementos maiores? Bom, então, para início de conversa, 99% da matéria do universo não é hidrogênio. Tá? O universo é composto por matéria, que é 4%, matéria escura, que é 23%, que a gente não sabe o que é, e energia escura, que é 73%, e que também não sabemos o que é. Então, toda a matéria que nós conhecemos é apenas a ponta do iceberg, tá certo? 96% da matéria do universo a gente não faz ideia do que é. A gente chama de matéria escura e de energia escura porque uma tem gravidade e outra tem repulsão. Não tem gravidade. Né? É a única coisa que a gente sabe dessas 2 categorias. A natureza a gente não conhece. Da matéria, os 4%, que nós chamamos de matéria, no Big Bang, quando o universo foi criado, foi produzido basicamente 2 elementos químicos, basicamente, tá? Hidrogênio e hélio. 24%, mais ou menos, foi hélio e 76% foi hidrogênio. Tá? Depois se formaram as estrelas e no processo da evolução das estrelas se cria os elementos químicos mais pesados. Carbono, nitrogênio, oxigênio, cálcio, ferro e tal. No centro das estrelas. E as estrelas, quando elas explodem, jogam essa matéria processada para o universo. Tá? E a segunda geração de estrelas, então, já vai ser enriquecida desses elementos. O Sol é a terceira geração de estrelas. É por isso que a gente existe. Porque para existir a gente tem que ter oxigênio. Todo átomo de oxigênio que nós respiramos foi produzido onde? Onde que esse átomo foi fabricado? No centro de uma estrela. Onde que o cálcio dos nossos ossos foi fabricado? No centro de uma estrela. Tá? Não há outra explicação a não ser essa. E as teorias funcionam muito bem. Elas são bastante detalhadas, elas funcionam muito bem. Então, no Big Bang foi formado 76% de hidrogênio, 24% de hélio, e todos os outros elementos químicos mais pesados foram produzidos no centro das estrelas e jogados para o espaço. Tá certo? E somando isso tudo, isso dá apenas 4% do que é o universo. Bem, em primeiro lugar, boa noite, senhor. Boa noite. Eu tenho, na verdade, são 2 perguntas. A primeira é saber como o buraco negro atua no espaço-tempo, o que acontece quando você chega no horizonte de eventos. E a segunda é como a mecânica quântica pode explicar ou não o que acontece dentro do buraco negro. Olha, eu acho que essa pergunta foi feita para vocês dois. De qualquer forma, a primeira parte da pergunta, nós já tivemos aqui uma longa discussão do que acontece com a matéria quando ela se aproxima do horizonte de eventos. Né? A pergunta é, do que acontece com a matéria quando o raio da matéria vai diminuindo e se aproxima do raio do Schwarzschild? Mais ou menos isso. E aí o professor dizia que
quanto mais a matéria se aproxima do raio de Schwarzschild, mais o tempo se dilata. De tal maneira que ele chega no raio de Schwarzschild assintoticamente, quando o tempo vai para o infinito. Não é isso? Portanto, ele jamais será visto como penetrar. Isso para o observador externo. Para quem está no referencial da partícula, a história é outra. Mas para o observador externo é isso. Como eu sou um observador externo, tá certo? Eu fico observando essas coisas com telescópio. Quando a matéria chega a uma distância menor do que 3 vezes o raio de Schwarzschild, quer dizer, aqui está o disco de rotação. Esse disco eu observo. Quando você chega a 3 vezes o raio de Schwarzschild, a matéria desaparece porque, não que ela suma, mas ela deixa de emitir radiação. Ela não irradia mais. Tá? Porque o disco torna-se instável, as órbitas tornam-se instáveis e, portanto, não há mais dissipação de energia. Tá? Ela deixa de emitir. Então, do ponto de vista externo, não tem importância, porque a energia não é mais percebível. Agora, do ponto de vista do que acontece lá dentro, do buraco negro, aí a especulação é realmente... você pode usar a mecânica quântica, pode usar as soluções de Schwarzschild, de Kerr ou qualquer outra solução e estudar o que acontece lá dentro. Para um astrofísico, ele jamais tem a expectativa de observar o que está lá dentro. Eu até gostaria que eu tivesse errado, mas nós não temos nenhuma evidência de que qualquer dos fenômenos que nós observamos hoje, e já são muitos, tenha qualquer coisa a ver com a matéria, o comportamento da matéria dentro ou na vizinhança imediata do buraco negro. Mais uma pergunta. Boa noite, professor. O senhor estava falando de buracos negros e uma observação da natureza. Você pode ver que partículas chocam, carros chocam, estrelas, galáxias. E a pergunta minha é se seria possível um buraco negro engolir outro, ou seja, se chocar. Sim. Sim. E o que aconteceria nesse caso? Bom, o resultante da colisão dos buracos negros é um buraco negro cuja massa é igual à soma dos buracos negros anteriores, certo? Mas no processo de colisão existe a previsão de um grande surto de emissão de ondas gravitacionais. Eventualmente algumas outras emissões, como raios gama, por exemplo, né? Ondas gravitacionais até agora não foram detectadas diretamente, certamente não dessa forma, mas existem surtos de ondas de raios gama que são observados em muitos lugares do universo e que uma das explicações possíveis é que sejam buracos negros em colisão. Não é a única explicação, existem outras explicações, mas essa é uma explicação possível. É provável que venha a se detectar ondas gravitacionais pela primeira vez nos próximos anos, e aí talvez possa se detectar esse tipo de evento também. Oi, professor, do que é feito o buraco negro? É matéria, energia ou o quê? Do ponto de vista da lógica do buraco negro, não tem diferença entre matéria e energia, né? Do ponto de vista de um observador, o que nós podemos determinar é a massa, tá certo? É a massa. Isso é uma grandeza observável. Se você me perguntar, mas, bom, já numa estrela de nêutrons,
você já não tem mais átomos, moléculas, prótons, elétrons, você só tem nêutrons. Buraco negro, a densidade, dependendo do que você imagina do que aconteça, pelas equações de Einstein, de solução de Schwarzschild, no centro a densidade é infinita, no centro do buraco negro. Então, é matéria e energia que é caracterizado por um parâmetro que é a massa. Você pode ter outros parâmetros, um deles, um outro observável, teórico, seria o momento angular. Não existe nenhuma evidência de que possa se medir isso observacionalmente. Mas, enfim, matéria é matéria convencional. Essa outra escura talvez tenha na matéria escura também que tenha sido capturada, mas nada de misterioso aí. Obrigado. Som. Boa noite. O professor falou que na colisão de dois buracos negros, a gente teria um outro buraco negro com uma soma simples da massa. Sim. Certo? Só que como é que ao entrar em contato um buraco negro com o outro, os horizontes de eventos de um interferem no outro? Porque tem o que o professor falou de expelir matéria para cima e para baixo. Como é que ia funcionar isso com um buraco negro com o outro? Isso aí eu não sei responder e acho que ninguém sabe responder direito. Eu vi uns caras tentando simular a colisão de buraco negro com computadores e até agora eu não vi nenhum desenho que ilustrasse o que de fato ocorre, né? O fato é que depois, enfim, depois de um certo tempo, você tem um buraco negro resultante com a massa, soma das duas massas, menos evidentemente alguma energia irradiada, e essa parte é da ordem de 10 na potência de 52 x. 10 na potência de 52. Essa é a estimativa da geração de energia. Mas isso é uma fração desprezível da massa do buraco negro. Apesar de parecer um número tão gigantesco, é uma fração desprezível. Obrigado. Assim, os buracos negros são estelares, né, formados por colapso de estrela. As estrelas normalmente têm rotação, tem um eixo de rotação. E a solução de Schwarzschild tem uma simetria esférica, então não tem o eixo de rotação. Mas existem outras soluções. A solução para as equações de campo de Einstein, para uma situação de simetria não esférica, é chamada solução de Kerr, que é, enfim, um pouquinho mais complicada do que a de Schwarzschild. Mas existem, essas soluções existem. A solução de Kerr é de 62. Acho que é de 62. A de Schwarzschild é de 1916. Qualitativamente, elas são semelhantes, assim, ou tem grandes diferenças? Tem diferenças, tem diferenças. A equação é bem mais comprida. Bom, vamos agradecer novamente ao professor João Stein por essa excelente palestra.